Olá pessoal, boa noite aí para quem chegou agora. Consegui aqui ligar tudo, vamos dar início à aula, ok? Na aula de hoje a proposta é ajudar aqui com pelo menos uma ideia ou até mesmo a solução de alguns exercícios da lista, né, que, bom, espero eu que vocês estejam tentando fazer, né? Então, para iniciarmos, alguém sugere alguma questão aí da terceira lista para a gente começar? Aonde que eu te pedi? Ah, Daniele, sim, verdade, muito bem lembrado. Questão 11, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Tentou fazer ela, Daniele? De verdade? Mas não saiu nada, não. De verdade mesmo? Verdade mesmo. Olha Olha, no vídeo. olha que mentir é feio, hein? Mas vamos Nossa, eu ver. olhei alguns vídeos, mas não saiu nada. Não, mas é uma dica que eu já venho falando aí pro pessoal das outras turmas que eu dou aula também. Questão aí do YouTube, né? Traz muito material interessante em vídeo e tudo, mas a nossa formação ainda tem uma receita bem simples. Ela é sentar e ler. É criar o hábito de abstrair os conceitos a partir da leitura, né? Quanto antes vocês criarem esse hábito, melhor vai ser lá para frente, por exemplo, quando vocês forem ver matérias mais abstratas que não tem tanto conteúdo, pelo menos em português, né, no YouTube. E se você não tiver essa prática, né, de leitura de texto matemático que eu falo, né, pode ter um pouco mais de dificuldade, assim como o pessoal está tendo lá, né, no curso de álgebra linear, de teoria dos números, né? E olha que são matérias que até que tem uma boa quantidade de conteúdo aí na rede, né, no YouTube, mas ainda assim é necessário criar uma abstração que só vem mesmo a partir da leitura e da prática, né? Mas, enfim, só uma dica, né? Então vamos para a leitura do problema. Diz assim, ó, sejam y igual a m1x mais b1, né? E também y igual a m2x mais b2. Essas são equações das retas que são tangentes à elipse, cuja equação é x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 16y mais 12 igual a zero, né? E as equações das retas tangentes à elipse que passará pelo ponto... deve ser que passam, né? Tem um pequeno erro de digitação aí. Que passam pelo ponto P00. Também temos um P de coordenadas 00, né? Aí o que o problema pede é para você calcular o valor de m1 ao quadrado mais m2 ao quadrado. Agora eu entendo a dificuldade nessa questão. Ela realmente é um pouquinho mais elaborada do que a média das outras questões da lista, né? Bom, ainda não tentei resolvê-la não, mas a gente pode fazer isso aqui. Alguém sugere de onde a gente pode começar a resolver essa questão? Um ponto de partida? Dei uma lida no enunciado novamente e me respondam o seguinte. Diz assim, ó, sejam y tal, tá dado uma equação, né? Aí e y também, dado uma outra equação, as equações das retas tangentes à elipse tal, né? Que passam pelo ponto P00, né? Então, quem passa pelo ponto P00 é a elipse ou são essas retas? As retas. As retas, né? Então, são as retas que passam por esse ponto.
E tá, mas e aí? A gente teve essa pequena interpretação que é importante fazer, né? Afinal de contas, a gente precisa saber se esse ponto aqui pertence às retas ou à elipse, né? A elipse é fácil de verificar, porque se você substituir aqui, ó, no lugar do x, onde tiver x e coloca 0 e onde tiver y igual a 0, você vai obter a equação 12 igual a 0, o que não faz o menor sentido, né? O que indica que esse ponto aqui ele está fora da elipse, né? Então ele só pode estar se referindo a essas retas mesmo, tá? Então, feita essa consideração, retorna a pergunta inicial. Alguém pode sugerir um início, uma abordagem inicial para a nossa questão? Quem tentou fazer pode sugerir aí uma forma de resolver. Nenhuma, gente? Acho que dá para reduzir o polinômio, né? Você fala de deixar a equação da elipse, né, numa forma reduzida de tal forma que a gente consiga ver quais são já algumas das suas propriedades, né? Tipo o valor de A e B, né, coisa assim, né? Bom, faz sentido. Isso mesmo. A gente pode partir dessa premissa mesmo. Então vamos fazer isso. Vamos fazer aqui de preto. Então temos a equação x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 16y mais 12 igual a 0, né? Então, como só tem um termo aqui que depende de x, a gente vai reescrever ele aqui, né? E o que depende de y, veja um detalhe, né? Você tem o 4 multiplicando aqui, você tem o 16 multiplicando aqui, certo? Então, o que dá para colocar em evidência nesses dois fatores? 4. O 4, muito bem. Aí dentro do parênteses vai ficar o y ao quadrado sozinho, né? Porque quando multiplicar por 4 vai retornar o 4y ao quadrado. Menos quanto? 4y. 4y. Isso aí, né? E antes de fechar aqui o parênteses, eu vou colocar aqui um sinal de mais e dar um espacinho, né? Aqui somado com 12 igual a 0, né? Por que eu fiz isso? Eu quero colocar um número aqui, né, aqui no meio desse espaço que faltou, de tal forma que esse termo entre parênteses fique um quadrado perfeito. Que número é esse que vai aqui no lugar da interrogação que eu coloquei? Que número transforma esse y ao quadrado menos 4y mais alguma coisa em um quadrado perfeito? 2 ao quadrado. Isso, ou seja, o 4, né? Então, se eu incluo o 4 aqui, quanto que eu vou ter que incluir aqui para poder contrabalançar esse sinal do 4, né? Tipo, eu não posso criar um 4 do nada, né? Quanto? 4? 4 não, na verdade 16. Por quê? Porque o 4 está dentro do parênteses e todos os termos do parênteses estão multiplicando por quanto? Por 4. Né? Então, na verdade, a gente incluiu foi o 16 na conta, né? Então, se eu incluir 16 positivo, eu tenho que tirar 16 para poder não desequilibrar a nossa equação, certo? Professor? Sim. E por que o senhor já não faz direto lá para o outro lado, o 12 subtraindo 16? Pode ser, tanto faz. Eu ia fazer isso no outro passo agora, mas não faz diferença não. Eu prefiro ir construindo aos pouquinhos, né? Só pra... Mas assim, não tem diferença, tá? Foi só uma escolha que eu fiz agora, mas o jeito que você falou também está correto, ok? Ah, sim. É porque eu pensei que ia colocar os valores lá de novo. Porque se eu tivesse colocado o 16 do outro lado, ele iria como? Iria como mais 16, correto? Mas, como eu coloquei também no primeiro membro, tem que ir de tal forma que cancele o 16 que eu acrescentei. Então, por isso que ele vai em menos 16. Tá? Mas, não muda nada, tá bom? Então, aqui a ideia foi só mesmo manter o equilíbrio da equação, manter a igualdade ainda como verdadeira. Okay? Se eu incluir 16, eu tenho que tirar 16 para poder não prejudicar aí a estrutura inicial da nossa equação. Tá? Então, x ao quadrado mais 4 vezes. Agora sim, y ao quadrado menos 4y mais 4 é o quê?
é y. Como é que é o quadrado perfeito disso aqui? Que representa esse termo entre parênteses. Y. E aí, gente? Ó. Y menos 2 Menos 2 ao quadrado. ao quadrado. É isso mesmo. Esse parênteses aqui, na verdade, é isso. É y menos 2 ao quadrado, né? E menos 16 mais 12 é menos 4. Ok? Então, passando o 4 para o outro lado, vamos ter x ao quadrado mais 4 vezes y menos 2 ao quadrado igual a 4 positivo. Certo? Então, como a gente já sabe do enunciado que isso aqui se trata de uma elipse, né, e a gente já pode ter esse vislumbre mais claro já nesse momento aqui da nossa equação, a elipse ela é a soma aqui de dois quadrados, né, igualado a 1. Então, para poder ficar 1 desse lado, eu preciso dividir os dois lados da equação por 4, certo? Assim, vamos ter x ao quadrado sobre 4 mais 4 vezes y menos 2 ao quadrado dividido por 4 igual a 4 sobre 4. Né? Assim, ó, nós temos o 4 multiplicando em cima e o 4 sozinho embaixo cancela. 4 em cima e 4 embaixo também cancela. Deixando a nossa equação como x ao quadrado sobre 4 mais y menos 2 ao quadrado igual a 1. Certo? E aí? Essa é a equação reduzida da nossa elipse. O que a gente pode concluir ao deixar a equação desse jeito? O que já dá para tirar aí de imediato? Exemplo. Qual é o valor de A da nossa elipse? É 2. É 2, né? Por quê? Porque A ao quadrado dá 4, né? Lembra da equação geral da nossa elipse? É x ao quadrado. Vou até fazer na mais geral ainda. Ó. X menos x0 ao quadrado sobre A ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Né? Essa é a equação da elipse fora da origem do nosso eixo coordenado, né? Nosso plano cartesiano. Tá? Então, onde esse x0 e y0 representam as coordenadas do centro da elipse, ou seja, o ponto médio entre os focos, né? E o a ao quadrado e o b ao quadrado, esse a representa a distância entre os vértices horizontais, né, da nossa elipse, e o b a distância entre os vértices verticais. Né? Então, se aparece um a ao quadrado aqui embaixo do termo x ao quadrado, e aqui está o 4, o termo que a ao quadrado dá 4 é o 2. Né? Então a gente já pode concluir que o a é igual a 2 e o b vale quanto? 1, né? Porque aqui embaixo, ó, quando não tem nada, lembram que é o divisão por 1. Né? E é o termo cujo quadrado dá 1. Esse termo é o próprio número 1. Né? Então a gente já tem aqui os valores de A e B. E temos também, como eu acabei de falar, o centro. Né? Quais são as coordenadas do centro da nossa elipse? Olha aqui o que eu disse anteriormente. Ó. x0 e aqui o y0. Eles representam a coordenada do centro da nossa elipse. Quem é x0 nesse nosso problema? Zero. 0, muito bem. Como não tem nada aqui, né, ficaria só x menos 0 ao quadrado, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Por isso que ficou só o x ao quadrado aqui em cima. Né? E quem é o y0? 2. 2. Isso aí.
aqui, ó, y 0, né? Com isso, já dá pra gente fazer algumas coisas, né? Seria menos 8, não? Não, porque olha só, olha na equação geral aqui, né? É y menos um número ao quadrado, e é o que justamente a gente tem aqui, ó, y menos um número ao quadrado. E quem é que vai lá para representar as coordenadas? Esse número que está em vermelho, sem o sinal, entendeu? Agora, se aqui dentro, no nosso problema, no lugar de menos fosse mais, né? Aí as coordenadas do centro seriam o quê? 0 e menos 2. Por quê? Porque menos do número com o menos da fórmula resultaria nesse mais aqui. Ok? Tem esses detalhes aí que podem botar toda a questão a perder, né? Só questão de atenção mesmo. Como eu falei para vocês já viram, eu mesmo erro bastante nisso, né? Então é normal, tá? Então, para a gente poder visualizar o resto do nosso problema, seria interessante fazer um desenho, né, dessa elipse aí. Então, eu vou fazer aqui rapidinho no GeoGebra, já está aberto aqui, deixa eu ver como é que fica. Aqui, prontinho. Deixa eu ver se consigo trazer. Ué, não? Ah, consegui, né? Fica assim, né? O desenho da nossa elipse. E essas aqui são as retas que são tangentes a ela, né? A reta, deixa eu colocar aqui de vermelho. Essa aqui pode ser a reta y igual a m1x mais b1. E essa aqui, y igual a m2x mais b2. Tá? Então, por que eu fiz o desenho desse jeito, né? Primeiro, se diz que as retas passam pela origem, significa então que o coeficiente linear dessas retas são zero, né? Isso aqui, ó, esse termo B1 e B2, ele representa o ponto, né, do eixo Y no qual a reta intercepta, né? Por exemplo, se aqui fosse B1 igual a 2, a nossa reta ela passaria assim, ó, cruzando 2 no eixo Y, ou então no outro sentido, né? Fazendo assim, certo? Mas como o nosso problema lá fala que ambas as retas passam pela origem, a gente já pode anular aqui de cara os termos B1 e B2. Ok? Alguma dúvida nisso? Não? Tá. E essa daqui é a nossa elipse, né? Do problema que a gente está tratando. Aqui, ó, o valor de A igual a 2 que a gente achou, né? Que representa essa distância do centro da elipse. O centro está bem aqui, ó, as coordenadas. Professor? Sim. Os valores B1 e B2 são referentes à reta Y? São referentes à reta Y aqui, ó. YM1x mais B1 e YM2x mais B2, né? Aí, quando o problema fala que ambas as retas passam pelo ponto zero, ou seja, passam pela origem, a gente já tem automaticamente que os pontos B1 e B2 são nulos. Ok? Ok, nesse caso, então, eles são coeficiente linear ou angular? O angular é o coeficiente que multiplica pelo x. No caso, são M1 e o M2. Ah, tá. Eles indicam a taxa de inclinação da reta em relação ao nosso sistema cartesiano. Certo? Certo. Tá, Obrigado. então, nada. Aí aqui temos o centro da origem, cujas coordenadas são 0 e 2, igual o problema está informando, né? Eu fiz rápido isso aqui no GeoGebra, porque lá basta a gente digitar a equação da forma como foi colocada aqui, ó, em cima no problema, que já conseguimos o desenho imediatamente, né?
Mas assim, feito o desenho e reduzindo a equação nessa forma aqui que a gente colocou dentro do quadrado azul, né? A gente já vê os elementos aparecendo, o que estava dentro do previsto, né? São o centro nas coordenadas 0 e 2, tá aqui de fato, né? O A valendo 2, aqui ó, a distância do centro até o vértice é o comprimento do A, e a distância do centro até o vértice aqui no eixo Y, né, é o comprimento de B. De 2 para 3 a gente tem um comprimento 1, e de 2 para 1 também tem um comprimento 1. Então está ok, né? Está tudo dentro do previsto, a figura está correta, ok? Então, beleza, temos o desenho, temos aí a nossa conclusão de que os coeficientes lineares da reta y, né, os dois pontos aí que tangenciam, né, a nossa elipse são zero, né? E o que mais a gente consegue concluir a respeito aí desse desenho? Alguém vê mais alguma coisa? Ó, por exemplo, dá uma dica. O que dá para falar a respeito desses dois ângulos aqui, ó? Eles são iguais, são diferentes? O que dá para falar a respeito deles? São iguais. São iguais? Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Porque são opostos pelo vértice. Vamos ver. Faz sentido o seu raciocínio, porque assim, de imediato a gente poderia dizer que esses ângulos aqui maiores são iguais por esse motivo, né? Mas esses ângulos menores aí, de fato, também a gente pode dizer que são iguais, porque eu passo uma reta, né, aqui no meio, e essa reta mantém a homogeneidade, né, da coisa toda, né? Então dá para ter o mesmo raciocínio a partir disso, né? Mas tem um outro raciocínio também, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, onde as duas retas tangenciam a elipse, tá? Vou tentar representar eles aqui, né? A elipse ela está desenhada de forma perfeitamente simétrica no nosso plano cartesiano, né? Então eu tenho aqui uma origem que não coincide com a origem que eu falo, o centro, né? Que não coincide com a nossa origem do sistema cartesiano, mas parte da origem se desloca para cima, né? Mantendo a mesma quantidade de figura para o lado esquerdo e a mesma quantidade de figura para o lado direito, né? Então, uma reta que passa pela origem tangenciando, na verdade, duas retas que passam pela origem tangenciando, elas têm características bem semelhantes. Por exemplo, essa distância aqui, ó, que eu estou colocando aí em azul, né, esse comprimento, ele vai ser o mesmo dos dois lados por conta dessa simetria da figura, né? Sendo assim, ó, esse comprimento é o mesmo, esse comprimento aqui, ó, né? Aí a gente pode concluir que esses ângulos são o mesmo e que, portanto, esses outros ângulos aqui também são os mesmos, né? Então, assim, dá para justificar de várias formas por que esses ângulos são iguais, ok? Então, esses ângulos eu vou chamar de alfa. Alfa e esse aqui de beta, né? Então, como a gente concluiu, alfa é igual a beta, né? Isso quer dizer, então, que tangente de alfa é igual a tangente de beta, né? E o que representa a tangente? Lá no nosso estudo de retas, o que vocês aprenderam sobre a tangente desse ângulo, né? Lembra que a gente representa eles por um outro símbolo? Quando se trata de retas, quem é essa tangente do ângulo aí? Não? Melhor, vou representar aqui de outra forma. A tangente do ângulo é o coeficiente angular, né? A tangente ela indica o quanto que o ângulo está variando, né? Naquele ponto, daquela reta ali passando por aquele trecho, né, do nosso plano cartesiano, naquelas condições estabelecidas,
né? Então, a gente costuma representar por m, né, o coeficiente angular. E outra coisa, aqui na forma como eu falei estava errado, porque seria assim, ó, tangente de alfa é igual a menos tangente de beta, né? Porque tangente é seno sobre cosseno, né? E como o cosseno está aqui no segundo quadrante, ele vai dar negativo, né? Então, para manter a igualdade, eu tenho que afirmar que tangente de alfa é menos tangente de beta, né? Ou seja, se eu disser que a tangente de alfa vale m1, a tangente de beta e m2, né? Então eu posso afirmar que m1 é igual a menos m2. Ok? Entenderam ou tem alguma dúvida? Podem falar. Certo? Podemos continuar então? Bom. Então, beleza. Fazendo essas considerações, temos isso daí, correto? M1... Professor? Sim, pode falar. Então, nesse caso, as retas são perpendiculares, né? Não necessariamente. Por exemplo, se alfa fosse 45, né? E beta também... Não, 45 não. Pegar 30 graus, né? 30 graus e aqui 30 graus para a esquerda. Essas condições ainda valeriam, né? A gente não pode afirmar que elas são necessariamente perpendiculares, não. No máximo podemos dizer que elas se interceptam no mesmo ponto, porque o problema já nos informou isso. Ok? Seria perpendicular se a gente pudesse afirmar com certeza que o quê? Que m1 multiplicado por m2 é igual a menos 1. Aí sim, né? É uma das condições de perpendicularidade que eu mencionei na aula lá que fizemos o estudo sobre a reta, certo? Mas aqui eu só estou afirmando que o m1 é igual a menos m2 e nada mais do que isso, ok? Ok. Então vamos guardar essa informação aqui. Acho que pode ser útil, né? E vamos continuar, né? Mas e aí, né? Como continuar? E agora, o que a gente faz? Esse desenho aqui que eu fiz foi mais para a gente visualizar isso aqui, ó, a relação entre os coeficientes angulares, né? Mas e aí, o que dá para fazer depois disso? Alguma sugestão? Não? Daria para calcular a distância? A distância até onde? De quem até onde? Entre a equação formada ali pelo centro e os valores de M1 e M2, para poder tentar achar eles. Você fala essa distância aqui? Isso. Olha, eu acredito que dá para calcular sim, mas eu também acredito que não deva ser um processo nada fácil, né? Por quê? Porque a gente não tem como garantir que esse segmento que eu acabei de desenhar, ele é perpendicular à reta, né? Ou seja, bastaria achar o comprimento dele para dar a distância, né? Afinal de contas, o que é a distância de um ponto a uma reta? É o menor segmento de reta que une os dois, né? Ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus. Né? Ou seja, então a gente ia ter que calcular primeiro essa distância a um ponto genérico da reta e depois tentar usar alguma relação, sei lá, de Pitágoras ou algo assim para poder encontrar esse segmento aqui, né? Mas, enfim, não é nada prático. Então acho que essa alternativa não é muito interessante para a gente não, né? Alguma outra sugestão? Vou dar uma dica. Diz que a reta é perpendicular às retas, né? São perpendiculares à elipse nesse ponto e nesse ponto aqui, certo? O que significa ser perpendicular? Ou seja, o que significa uma reta interceptar uma outra curva em um ponto, né? Significa que esse ponto pertence tanto à reta quanto à curva ao mesmo tempo, correto?
Então esse ponto aqui ele é um ponto muito especial, né? Ele é um ponto que faz, que é comum tanto à curva quanto à reta, né? Então acho que dá para a gente tirar uma informação daí, ó. Por exemplo, eu estou usando esse ponto aqui, deixa esse aqui de lado por enquanto, da reta com M2, né? Vou utilizar esse ponto aqui da reta que tem coeficiente angular M1, né? Então, nesse ponto, eu posso afirmar o seguinte, que a equação da elipse, vou pegar aqui essa equação como o problema dá, que é mais fácil da gente tratar, né? Que é x ao quadrado mais 4y quadrado menos 16y mais 12 igual a zero, e a reta y igual a m1x, né? Então, nesse ponto aqui, está dizendo que essas duas curvas são iguais, né? E aí, o que eu posso fazer com essa informação? E agora? Alguma sugestão? Substituir y na equação de cima? Seria isso mesmo, muito bem, né? Porque já que elas são iguais, significa que ou eu pego a equação de cima e substituo na de baixo, ou eu pego a de baixo e substituo na de cima, que é bem mais fácil, né? E os valores que eu encontrar para x e y fazendo essa substituição me darão necessariamente as coordenadas desse ponto aqui, né? E assim a gente sabe exatamente qual é o ponto que faz com que a reta e a curva se interceptem, né? Mas, como a gente não tem o valor de M1, né, ainda, talvez não dê para encontrar um valor numérico objetivo, né? Vamos ver o que vai dar fazendo essa substituição, né? Então vamos fazer assim, ó, como a colega indicou, vamos pegar x ao quadrado mais 4 vezes o y ao quadrado, mas quem é y? Y é m1 vezes x, né? Tudo isso ao quadrado, menos 16 vezes quem é o y? Novamente é o m1 vezes x, certo? Mais 12 igual a zero. Se eu tivesse o valor do M1, né, seria possível descobrir o valor do x. Sabendo o valor do x, eu venho aqui em uma das duas equações e descubro o y correspondente. E assim teríamos as coordenadas exatas, né, do ponto que faz essas duas figuras geométricas se interceptarem no plano. Ok? Então, e aí, como é que a gente prossegue nesse cálculo? Sugestão? Bom, a gente desenvolve esses quadrados aqui, né? O que dá para fazer para reduzir? Vamos fazer assim, ó. X ao quadrado mais 4 vezes m1 ao quadrado vezes x ao quadrado menos 16 m1x mais 12, né? Agora, para tentar deixar ainda mais reduzido, o que dá para fazer? Dá para a gente colocar o x em evidência aqui, ó, o x ao quadrado, quer dizer, certo? Então, fazendo isso, ó, vamos ver aqui, colocando x em evidência, x ao quadrado multiplicado por 1 mais 4m1 ao quadrado, certo? Menos 16 m1x mais 12, ok? Então, isso igual a zero, né? Eu não estou colocando aqui o igual a zero, né? O que é isso aqui, gente? O que é essa equação que a gente acabou de escrever?
Que tipo de equação é essa? Segundo grau. Segundo grau, né? Vocês sabem resolver a equação do segundo grau? Não? Sim. Então, nada nos impede de resolver, né? Vamos calcular, então, o delta. Né? Ó, lembrando que, já que é uma equação de segundo grau, né? Esse aqui, ó, é o termo que acompanha o x ao quadrado, a gente chama de a, né? O termo que acompanha o x a gente chama de b, e o termo independente a gente chama de c, né? Porque aí o cálculo delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? B ao quadrado. Então é menos 16m1 ao quadrado. Quanto é 16 ao quadrado, gente? Vou escrever aqui primeiro. 16m1 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1 mais 4m1 ao quadrado, multiplicado pelo valor de C, que é 12, né? Delta vai ser igual. Quanto é menos 16 ao quadrado? 256. Isso aí. Então fica 256 m1 ao quadrado menos. Aqui dá para fazer assim, ó. 4 vezes 12 primeiro, né, que é 48. 48 vezes 1. Ixi, Maria, peraí. Ah, não, tá certo. Pensei que tinha errado aqui trocando o A pelo B, mas é isso mesmo. 4 vezes 12 dá 48, multiplicado por 1 fica menos 48. 4 vezes 12, 48. Quanto é 48 vezes 4? 192. 192. E o M1 ao quadrado aqui multiplicando. Certo? Então, agora o que dá para fazer aqui? Diminuir. Qual de qual? 256 mais 192. É, menos 192, né? Dá quanto? 64. 64. Ó. Esse termo aqui menos esse termo aqui dá 64 m1 ao quadrado menos 48. E agora? O que a gente faz com essa informação? Sugestões? Vamos ver se vocês sabem resolver a equação de segundo grau realmente, né? Por exemplo, o que acontece se o delta da nossa equação de segundo grau é menor do que zero? O que dá para tirar de conclusão disso? Se delta é menor do que zero, a gente conclui o que da equação? Se delta não existe? Não, o delta ele existe, né? O que não vai existir são raízes reais, né, da equação. Isso, Então, falei errado. Isso aí. Então, sem raízes reais, né? E o que acontece se o delta for igual a zero? Ele vai ter um valor real ou então dois iguais. O que na prática 2 iguais é a mesma coisa que um valor só, né? Então, vou fazer Isso. assim, uma raiz real, né? E se o delta for maior do que zero, o que dá para concluir? Duas raízes, né? Então tem essas observações. Agora aqui, para o nosso problema prático, né? Quantas soluções a gente está esperando obter para x? Nenhuma, uma ou uma só, não é? Então a gente está querendo
que a nossa equação tem apenas uma raiz, ou seja, a gente quer que o delta seja igual a zero. Né? Assim, nós vamos ter 64m1 ao quadrado menos 48 igual a zero. Ou seja, 64m1 ao quadrado igual a 48. Né? Então, fazendo aqui na frente, m1 ao quadrado vai ser igual a 48 dividido por 64. Opa, 48. Né? E aí, quanto dá essa divisão? 0,75. Mas assim, caso você esteja numa prova e não possa usar a calculadora, como você resolveria isso de forma mais simples? A gente sabe que 48 é 16 vezes 3, né? E que 64 é 16 vezes 4, né? 16 em cima, 16 embaixo, tudo multiplicando, então vai sobrar só 3 sobre 4, né? 3 sobre 4. Assim, deixando em forma de fração mesmo, que eu acho que fica mais elegante, né? m1 ao quadrado é 3 sobre 4. Certo? É isso que o nosso problema quer que a gente encontre? Não, ó. Não. Ele quer a soma de m1 ao quadrado mais m2 ao quadrado, né? Mas quem é m2 ao quadrado? Quem é m2? A gente descobriu aqui em cima que m2 é a mesma coisa que menos m1, ou seja, m1 igual a menos m2, né? Dá no mesmo, certo? Então, ó, fazer aqui, ó. m2 é igual a menos m1, né? Então, elevando ambos ao quadrado, fica o quê? m2 ao quadrado é igual a m1 ao quadrado. Mais m1 ao quadrado a gente já viu que vale 3 sobre 4, né? Portanto, m2 ao quadrado é 3 sobre 4 também. Certo? Então, m1 ao quadrado mais m2 ao quadrado é 3 sobre 4 mais 3 sobre 4. Ou seja, como os denominadores são iguais, a gente só repete e soma os numeradores, né? 6 dividido por 4. Dividindo em cima e por baixo por 2, né? Vai resultar em 3 sobre 2. E essa é a nossa resposta. Certo? Todos chegaram nessa conclusão? Sim. Devia ter deixado essa questão para a prova de vocês, né? Vacilo. Não, porque essa eu não fiz, não. Pois é, o desafio, né? Agora já foi, né? Então, beleza? Todos entenderam? Alguma dúvida? Bom, se entenderam, ninguém falou nada. Qual seria mais alguma questão aí para dar dicas? A internet caiu, eu não peguei o finalzinho. Finalzinho? Qual final você fala? A partir da onde? A gente pode só substituir. Não consegui entender, seu áudio falhou aí. Encontrou o M1 e foi 3/4 e só substituiu na equação? Porque a gente descobriu anteriormente que o M1 é igual a menos M2, né? Ou seja, o M2 é igual a menos M1, né? Se a gente inverter a situação, certo?
Então, se a gente encontrar o M1, o M2 já está encontrado automaticamente, basta inverter o sinal, correto? Então foi o que eu fiz aqui, ó. M2 é igual a menos M1. Porém, ao elevar ao quadrado, esse sinal de menos aqui deixa de significar alguma coisa. Aí eu voltei que M2 ao quadrado é igual ao próprio M1 ao quadrado, que já havia sido obtido anteriormente, que é 3 sobre 4. Né? Então achamos que M2 ao quadrado é igual a 3 sobre 4. E aí voltamos à pergunta da questão. Quanto é M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado? Aí fizemos isso. Ó. M1 ao quadrado mais M2 ao quadrado é 3 sobre 4 mais 3 sobre 4. 6 sobre 4, que é a mesma coisa que 3 sobre 2. Ok? Aí podem deixar assim, sinal de fração mesmo, fica melhor. Né? Então, qual seria aí? Tem mais alguma questão que vocês queriam ver? A 18. 18. A questão 18, professor. Vamos ver. Ah, 18 é grande. Espera aí, vamos ver. Vamos dar uma olhada. Exceto por pequenas perturbações, um satélite se move ao redor da Terra em uma órbita elíptica, com um dos focos no centro da Terra. Suponha que a origem, que é o ponto da órbita mais próximo do centro da Terra, suponha que o perigeu, li errado aqui. O satélite está a 400 km da superfície da Terra e que no apogeu, o ponto mais afastado, o satélite está a 600 km da Terra. Calcule o eixo maior e o eixo menor da órbita elíptica desse satélite, supondo que a Terra é uma esfera de 6.371 km de raio. Tem uma questão que eu resolvi para vocês cujo raciocínio é semelhante. Eu acho que é a questão 16. Né? Só que em vez de ter a Terra e um satélite como o sistema, né? O nosso sistema era o Sol e a Terra. Né? Aí na 16, ó, o Sol vai fazer o papel da Terra no nosso problema e a Terra vai ser o satélite. Então ficaria algo assim, ó. Vamos tentar ilustrar a situação. Calma aí, vamos. Seria algo mais ou menos assim, né? Uma elipse com dois focos, né? E a Terra ocupando um desses focos. Vamos fazer aqui. Botar aqui a nossa Terra plana, né, em um dos focos. E a Terra em si ela não é um ponto, né? Nesse sistema ela é muito grande para ser representada por um só ponto. Por isso que eu fiz esse círculo aqui. E o raio desse círculo aqui é dado. Vou colocar só o valor do R. R igual a 6.371 quilômetros. Tá, e vamos ver qual outra informação ele fala. Cadê? Assim. Suponha que o perigeu, né, que é o ponto em que o satélite está mais próximo da Terra. Tá, então eu vou desenhar aqui um satélite. O satélite aí orbitando o nosso planeta. E o ponto em que ele vai estar mais próximo vai ser aqui, ó. Né? Esse ponto aqui é o perigeu. Né? E o ponto em que ele está mais distante é esse, que é o apogeu. Certo? Então ele diz que fala, cadê? O ponto da órbita mais próximo do centro da Terra. O satélite está a 400 km da superfície. Né? Então, só esse comprimento aqui tem 400 km. Né? E o outro em que ele está a 600 km da superfície é esse.
passando pelo foco. E esse segmento todo preto aqui mede 600 km. Tá. Aí calcule o eixo maior e o eixo menor da órbita elíptica, ou seja, ele quer todo esse comprimento aqui, né? Vou colocar aqui, ó, esse comprimento. Mede quanto? E deixa eu apagar esse raio aqui, tá me atrapalhando. Vou colocar aqui, ó, R igual a 6.371. E ele quer também esse comprimento, ó. Ok? Então ele quer esses dois comprimentos. E agora, qual seria a forma de resolver? Definir a maior e a menor distância? A maior e a menor distância, né? Mas como a gente pode fazer isso? Esse exercício ele não envolve muita conta, não. É mesmo interpretação e visualização, né? Que nem a gente fez aqui. Ó, por exemplo, ele está falando que a distância do satélite, quando ele chega nesse ponto aqui, da superfície da Terra é de 400 km, né? Porém, o perigeu, ele é esse ponto, ó, desse vértice que vai até o centro da Terra, né? Então, teria esse comprimento aqui, ó, para poder complementar, certo? A gente precisaria saber essa distância, que nada mais é do que o raio da Terra, né? Da mesma forma, o apogeu. O apogeu é a distância entre esse vértice aqui da nossa elipse até o centro do planeta, né, onde está o foco da elipse. Porém, o problema nos informa que a distância desse ponto do apogeu até a superfície da Terra é de 600 km. Então, para saber o apogeu, nós precisaríamos conhecer essa outra distância, que vai da superfície até o centro do planeta, que mais uma vez é o raio, né? Então, e agora? O que a gente faz? Como a gente sabe aqui o valor do... Cadê o eixo? Vamos chamar esse eixo maior aqui de A e esse eixo menor de B, né? Ou melhor, só para a gente não confundir com outras terminologias que a gente já utilizou no problema anterior, vamos chamar só esse aqui de X e esse aqui de Y, né? Fica melhor assim. E aí, quanto é o valor de X? É 2 vezes o raio? Eu preciso de 2 vezes o raio e mais o quê? Mais os 600? E o que mais? E o 400, né? O que eu quero é esse comprimento inteiro aqui, ó, a distância entre esses dois pontos, entre esses dois vértices, ó, o vértice 1 e o vértice 2, né? Por assim dizer, certo? Então, a distância desse ponto até a superfície do planeta é 400, né? Depois, a superfície do planeta até a outra ponta vai dar 2 vezes o raio, somado com a superfície do planeta até o ponto de apogeu, que é mais 600 km. Somando isso aqui, a gente vai obter o valor de X, né? Então, 400 mais 600 dá 1000, mais 2 vezes o raio. Quem é o raio? 6.371, certo? Então, quanto vale? 2 vezes 6.371 dá quanto? 12.742. Dá 12.600. Isso... Tem alguma coisa errada com as nossas escalas aqui, né? Agora que eu parei para observar. São 600 km da superfície.
Calma aí, vamos só ver se tem alguma coisa errada no enunciado. Não, acho que não tá não, tá não. É o nosso desenho é que tá fora de escala mesmo. Esses valores fazem todo sentido, sim, né? Então, eu tenho 1000 somado com... Opa. 12.000 e quanto? 742. 742? Uhum. Então, 1000 somado com isso daqui vai dar 13.742. Esse é o valor de x. Vamos colocar a unidade, né? Quilômetros. É que eu deveria ter feito para ter sido uma elipse um pouco mais realista com a nossa situação, né? Essa elipse tinha que ser mais achatada. Ser quase uma circunferência, né? Mas é isso, certo? Aí, para obter esse outro comprimento, como é que a gente faz? E agora? Alguma ideia? Dá uma dica. Imagine o seguinte. Esse ponto aqui V1, V2, ele está sobre um plano cartesiano. Então ele continua tanto para a esquerda quanto pela direita, né? E no ponto médio dessa elipse vai dar o centro dela, que por sua vez é o centro do nosso plano cartesiano. Então aqui viria um Y, certo? Eixo Y, eixo X, né? Então daí realmente não fica legal a gente utilizar esses números, né? Para poder nomear, né? Fazer o que a gente estava fazendo antes mesmo, né? Chamar... Como é que eu... Na nossa aula anterior, como é que a gente chamou essa distância aqui do vértice até o centro da elipse? Alguém lembra qual foi a notação utilizada? Eu acho que foi A mesmo. Foi A, né? Então todo esse comprimento seria 2A, né? Então esse aqui seria 2B. Significando então o que exatamente? Que esse segmento aqui mede B, né? Vou fazer até de vermelho. Esse segmento mede B e esse segmento todo aqui mede A. Opa. Né? Sendo que aqui está o foco, né? E aí, como é que a gente faz para poder calcular o B? Alguém lembra? Lembram de fazer isso daqui, ó? Chamar essa hipotenusa de C? Certo? A gente falou sobre isso lá na primeira aula sobre elipse, né? Aí existe uma relação entre entre o A, B e o C. O C, no caso, ia ser a subtração do A menos o B. Subtração? Mas... Por que a subtração entre o A e o B? Ah, não, só foi um bug mesmo na minha cabeça aqui. Confundi. Qual seria então a relação entre os dois?
Não, foi porque eu relacionei ao apogeu e perigeu. Aí Aham. pensei em retrair a diferença entre eles. Pode ser que uma situação isso seja válido, né? Mas acho que não cabe de forma geral, não. Mas aí ainda fica a pergunta, né? Qual é a relação entre esses pontos A, B e C? Alguém lembra? Olhando aí nas aulas anteriores, ó, dá uma olhadinha lá na nossa primeira aula sobre elipse, né? Existe lá uma relação entre o A, B e o C. Qual é ela? Ninguém tá com um caderno aí? A relação pitagórica, no caso, Seria como? é C ao quadrado C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. mais B ao quadrado, né? Mas, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pergunta. Bom, é claro que essa elipse aqui está toda fora, né, de padrão, né, tudo. Vou até afastar um pouco esse ponto para ver se deixa ela um pouco mais parecida do que seria o caso real. Fazer aqui, fazer o vértice mais afastado, né? Tá, e aqui estaria o valor de A, né? Tá, mas e aí? Qual é o valor de A? A gente precisa encontrar o valor de B, né? É isso que o problema está falando. Ele está pedindo, calcule o eixo maior e o eixo menor da órbita, né? Então ele não quer. O eixo maior é esse, o eixo menor seria 2B, para falar a verdade, né? Então, encontrando B, a gente acha 2B, né? Mas e aí? Eu preciso então saber como que eu vou fazer isso, né? Dá para achar? E agora? Seria só reorganizar as informações, no caso? Reorganizar? Como assim? Aí, no caso, a gente quer saber através da relação, né? Da Ah, relação de Pitágoras. sim. Mas aí para a Então, no caso, relação dar certo, o que eu quero é o valor de B, né? Eu preciso saber quem é A e quem é C na equação. o A não seria 600 quilômetros e o B 400? Os 600, de acordo com o problema, é a distância do apogeu até a superfície da Terra aqui, né? Então teria esse pedacinho aqui a mais para poder formar 600 quilômetros. Né? Então, na verdade, o apogeu até o centro, né? É até aqui, ó. O apogeu vem até aqui, que é de 600 quilômetros. Ou não, não, o apogeu é. Cadê? Ah, não, não, desculpem. O problema realmente fala. É a distância do apogeu até a superfície da Terra, que é 600. É aqui. Então precisaria de fato desse pedacinho aqui para poder formar os 600 quilômetros. Então. E agora?
Aqui tem um erro de notação aqui, ó. Assim. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. É esse pedacinho aqui, ó, do foco até o centro da nossa elipse é que vale C, né? E o A, quem seria o A? Onde é que o A entraria nessa história? Lembram da propriedade? Esse comprimento aqui, ó, do foco até um ponto qualquer da elipse, somado com esse outro comprimento do outro foco até esse ponto, acontece alguma coisa. Lembram? Quando a gente soma esses dois comprimentos? Não? Olha, gente, se todo esse comprimento mede A, né, a distância entre esses dois vértices aqui horizontais medem A, desculpem, medem 2A, né? A soma dessas distâncias aqui também medem 2A. Né? Então isso aí é o que mantém, como vou dizer, é a propriedade, né, das elipses. E eu quero saber como que a gente pode utilizar essa informação. A gente falou sobre tudo isso lá na nossa aula sobre elipse. Só estou tentando deixar aqui os elementos, né, escritos. Então, quem são? Ó? A distância do centro até os vértices, né, até um dos vértices, mede A. Né? Por isso que a distância entre os vértices em si vai medir 2A, correto? A distância entre o centro e esse outro vértice aqui, ó, referente ao eixo vertical, a gente chama de B. Né? É por isso que o eixo vertical em si mede 2B, porque esses dois segmentos são iguais, correto? E tem a propriedade que deu origem à expressão da elipse, né? Que é o que? Esse segmento de reta que vai de um dos focos até um ponto da elipse, junto com, somado, né, com um segmento formado a partir do outro foco até o mesmo ponto, eles têm uma propriedade. A soma deles é sempre constante. Né? E qual é o resultado da soma desses dois segmentos aí? Ele é sempre 2A. Né? Significando então que se nossa figura aqui é perfeitamente simétrica, esse valor aqui vai ser A. Né? Então, qual seria a nossa relação aqui embaixo? Seria A ao quadrado, que é esse segmento representando a hipotenusa, é B ao quadrado mais C ao quadrado. O A gente já tem, né? Por quê? Porque se eu tenho 2A que vale 3.742, a gente vai ter o A, que é a metade disso daqui. Qual é a metade desse valor? Vai dar quanto? Vai dar 1.000 mais R. Cadê? Ah, isso aqui. Quanto tá, gente? A metade de 13.742. 6.871. 6.871. Então, a gente já tem o valor de A. Né? A gente precisa encontrar o valor de B. Mas então, qual seria o valor de C? Essa é a grande questão. Qual é o valor de C? E agora? Saber o valor de C, basta você fazer assim, ó. Imagina que a Terra está no outro foco, né? Aí esse ponto aqui que eu chamei de apogeu vai ser o perigeu, e esse ponto que eu chamei de perigeu vai ser o apogeu. Né?
Aí você pode usar as próprias informações do problema, né? Por quê, ó? O que eu quero dizer com isso? Isso aqui vale C, a distância entre esse ponto e esse ponto, correto? Então, essa distância aqui, ó, entre esse foco e o centro da nossa elipse, apesar de não estar na escala certinha, também é C, né? Esse valor aqui também é C, né? A gente consegue obter esse valor? Sim ou não? A gente tem informações suficientes para poder ter esse valor? E agora? Do jeito que a gente construiu aqui a nossa elipse, a gente está dizendo que, por exemplo, essa distância aqui, ó, do vértice, vou fazer aqui mais escuro, vou fazer mais claro, né? A distância desse vértice V1 até o foco, né, é um valor, né? E a distância desse foco F2, digamos que seja assim, até esse vértice V2 também tem o mesmo valor, certo? Então, se a gente souber de um, a gente sabe do outro. Qual é a distância aqui, ó, do vértice 1 até esse foco onde está a Terra, né? Vai ser os 400 km que é de V1 até a superfície mais o raio do planeta, né? Então, ó, fazer assim, cadê? Distância V1, esse aqui vai ser o F1 e aqui o F2, tá? Então, distância entre V1, não vou colocar esse D aqui não, vou colocar só assim, ó, V1 F1, né? Qual é essa distância? Vai ser 400 km que há entre V1 até a superfície mais o raio do planeta, certo? Assim você encontra essa distância. E o raio do planeta a gente já tem, que é 6.371. Então, quanto é 400 mais 6.371? 6.771. 6.771, né? Então, qual é o valor de C? O valor de C vai ser todo o valor de A que a gente já tem, menos esse segmento verde aqui, ó. É só isso, esse segmento verde que é o V1F1, né? Então, ó, portanto, C vai ser igual a A menos o segmento V1F1, ou V2F2 se você preferir, tem que dar o mesmo valor, certo? O A gente já tem, né? O A mede 6.871. Opa! E o V1F1 a gente acabou de calcular, 6.771. Então C mede quanto? 100, né? C igual a 100. Opa! Entenderam? Isso aqui é mesmo um tipo de exercício que faz você rever todos aqueles conceitos para poder construir uma elipse, né? E pelo que eu vi aqui, ou vocês só não quiseram participar, ou simplesmente não se lembram mais desses conceitos, né? Então é preciso rever, viu? Então assim a gente encontrou o valor de C, né? Então o valor de B vai ser qual? Vai ser B ao quadrado igual a ao quadrado menos C ao quadrado. B ao quadrado vai ser o quê? Fazer aqui. Quanto é 6.871 ao quadrado menos 100 ao quadrado? Se alguém puder fazer aí, que eu... Quanto dá, gente?
Alguém fez aí? Bom. Dá um número gigante. É, né? Tem uma outra maneira de você fazer isso, ó. Você faz assim. E qual é a raiz quadrada desse número gigante? Tem como fazer? A sua deu 2172? Bom, vou acreditar aí. 2172? Isso. Então, é isso. Eu não fiz não, mas vou acreditar no seu cálculo aí. Tem outra maneira de fazer, mas não sei se reduz muito as contas, né? Porque você faz assim, ó. A ao quadrado menos C ao quadrado, você pode escrever isso como A mais C vezes A menos C, né? Aí, ó, 6.871 mais 100 dá 6.971. Para 6.971 vezes 6.871 menos 100, 6.771. Aí multiplica esses dois números. Aí multiplica esses dois números e tira a raiz quadrada deles, né? É um número respeitável. Tem certeza que dá exato isso aí? Deve dar com vírgula, né? Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente 2172, né? Ok? Então, assim, como eu falei, do que depende a resolução dessa questão? Depende do domínio dos conceitos mesmo, do que formam a elipse, né? De cada um dos termos, a relação entre eles, né? Sobre quem é o foco, sobre quem é o eixo maior, quem é o eixo menor, a relação entre eles, né? Essa questão aqui que eu falei, ó, do segmento formado entre o vértice, ou entre o vértice não, entre o foco e um dos pontos da elipse, e o segmento formado com esse mesmo ponto e o outro foco, quando somados, dão um valor constante, né? Essa é a principal característica, né, que dá origem à elipse, né? Então, se eles são constantes, a elipse está perfeitamente no meio, o que está de um lado mede A, o que está do outro lado mede A também, e assim a gente aplica Pitágoras, enfim, tudo que a gente já fez na aula anterior, ok? Nada mais do que isso. Alguma dúvida? Não. Não? Tem mais alguma questão para a gente encerrar? A 20. A 20, deixa eu ver. O quadrado está inscrito em uma elipse cujos semi-eixos medem A e B. Sabendo-se que cada lado do quadrado é paralelo a um dos eixos da elipse, calcule a área do quadrado. Essa parece interessante. Vamos ver se é mesmo. Então, assim, não conseguiu visualizar? Tenta desenhar, né? Então, vamos fazer aqui uma elipse. Uma elipse daquele jeito. Finge que é uma elipse, né? Aí eu vou fazer ela perfeitamente simétrica aqui, ó, centrada na origem do plano cartesiano. Ok? X, Y. Aí o que a questão fala? Fala de... Cadê? Um quadrado, né? Escrito em uma elipse, cujos semi-eixos A e B... cujos semi-eixos medem A e B. Ah tá, esqueci de falar, de colocar essa informação. Então ele fala que esse semi-eixo aqui mede A e esse semi-eixo aqui, sim? Ali eu pesquisei o valor pelo que o senhor disse, deu
deu uma variação bem pouca. Aham. Deu 215,6. Depois da vírgula? Não? Da onde você fala? Isso. Deu 215,69. Ah, tá. Não, deixa assim mesmo, não tem problema não. Coloca aí o valor correto, depois eu calculo isso. Mas o que importa não é nem o valor em si, é mais a metodologia mesmo. Certo? Então, ó, aí voltando aqui. Sabendo-se que cada lado do quadrado é paralelo a um dos eixos da elipse. Ou seja, esses lados aqui de cima, ó, deixa eu fazer de preto, né? Esses lados aqui, ó, esse e esse são paralelos ao eixo X, né? Esse eixo onde está o segmento, o semi-eixo A, né? E esses outros dois lados aqui para completar o quadrado são ambos paralelos ao eixo Y, onde consta o semi-eixo B, certo? Então, isso seria o desenho da nossa figura, né? E agora, o que ele pede é então, paralelo a um dos eixos. Calcule a área do quadrado. Chama a área do quadrado assim, ó, A com um quadradinho embaixo. É igual a quanto, né? E aí, alguma sugestão? Como é que a gente poderia iniciar, pelo menos, essa questão? Pela fórmula x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado, aquela fórmula? Aquela ali seria a equação da elipse, né? Você fala? Ó, a equação da elipse centrada na origem fica assim, né? Certo? Igual a Isso. Tá, tudo bem. E agora? A gente sabe que a equação da elipse é essa. Como é que a gente acha a área desse quadrado utilizando essa informação aí da equação da elipse? E agora? Aqui é o seguinte, ó, se a gente notar, como tá tudo aqui perfeitamente simétrico, né? O quadrado é uma figura geométrica caracterizada por ter os seus quatro lados iguais, correto? Do jeito que está desenhado aqui, pode até não parecer, né? Mas ele está dividido em outros quatro quadrados aqui dentro, tá? Exatamente iguais. O que isso quer dizer, ó? Que esse segmento aqui, somado com esse outro segmento, dá o lado do quadrado, né? E eles são iguais, né? Então, assim, se um quadrado tem lado L, né, significa que esse comprimento aqui vai ser L sobre 2 e esse aqui L sobre 2. Concordam comigo? Tá, mas e aí? Quais seriam então, sabendo que esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui que eu estou fazendo agora, se ele mede também L sobre 2, e esse comprimento aqui, ó, seguindo a orientação de B, também mede L sobre 2, qual é o valor dessa coordenada aqui, do ponto preto que eu estou desenhando? Quais são as coordenadas desse ponto aqui, gente? Em x, esse ponto vale quanto? Ninguém? 4, que é metade. 2? Então, a gente não sabe qual é o comprimento do lado, né? A gente só sabe que desses quadrados menores aqui, cada um do lado desses quadrados tem comprimento lado sobre 2. O lado nos referindo ao lado do quadrado maior. Ok? Então, ó, no fim das contas, o que eu vou ter? Essa figura aqui do lado vai ser algo bem assim, ó. Deixa eu fazer aqui numa escala um pouco maior. Assim. Aqui.
Aí eu vou ter isso aqui, ó. Né? Onde daqui até aqui eu tenho L sobre 2. Aqui é a origem, né? E desse ponto, da origem até esse ponto, mede também L sobre 2. Aí eu estou perguntando para vocês quem são as coordenadas desse ponto aqui, azul, nessa situação. L sobre 2 e L sobre 2. Exatamente. L sobre 2, por quê? Porque da origem até esse ponto mede L sobre 2, então em x é L sobre 2. E em y, da origem até esse ponto, também mede L sobre 2, então y vai ser L sobre 2. E esse ponto aqui, assim como todos os outros, né, os outros 4 vértices do quadrado, vocês concordam comigo que todos eles pertencem à elipse? Né? Então, se esses pontos pertencem à elipse, eles podem ser substituídos aqui na equação da elipse. Correto? Então, eu vou colocar assim, ó, ponto P. Né? E o ponto P tem coordenadas L sobre 2, L sobre 2. Né? Onde esse primeiro L se refere ao valor de x, da coordenada x, e o segundo L sobre 2 se refere à coordenada y. Né? Então, tendo essas considerações feitas, a gente pode simplesmente substituir o x e o y por quanto? Por L sobre 2. Entenderam ou não? Sim. Sim? Então, vamos fazer isso. Ó. Então, na equação x ao quadrado, vai ficar assim. Ó. No lugar do x eu vou colocar L sobre 2 e aqui L sobre 2. Tá? Então aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado somado com L sobre 2 ao quadrado. Sem falar que cada um desses L sobre 2 ao quadrado estão divididos um por A ao quadrado e o outro por B ao quadrado. E o resultado disso é 1. Ok? Então todos conseguem visualizar que tudo que eu fiz foi vir na equação da elipse, né? E no lugar do x e o y eu coloquei L sobre 2 e L sobre 2. Certo? Só isso. Né? Então, resolvendo, ficaria como numerador ao quadrado sobre denominador ao quadrado. Ficaria L ao quadrado sobre 4 dividido por A ao quadrado somado por L ao quadrado sobre 4 dividido por B ao quadrado. Né? E agora, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu faço para reduzir ainda mais essa conta? Faz a multiplicação entre as frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Exatamente, porque aqui é uma divisão de frações, né? Que não está aparecendo nada aqui, é 1. Aí eu vou pegar a primeira fração, L ao quadrado sobre 4, multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, por 1 sobre A ao quadrado. A mesma coisa com a outra, L ao quadrado sobre 4, multiplicar por 1 sobre B ao quadrado. E isso vai dar igual a 1. Então vamos ter, olha só, eu tenho L ao quadrado aqui e tenho L ao quadrado aqui também, nessa soma, né? Então o que eu posso fazer com L ao quadrado? A gente pode colocar em evidência. Aí aqui vai sobrar 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado. Né? Igual a 1. Né? O que eu faço com esse termo aqui dentro do parênteses, gente? Como é que fica aqui, ó? 1 sobre A ao quadrado mais 1 sobre B ao quadrado. Como é que eu somo isso? Alguém poderia dar uma dica? A ao quadrado, B ao
quadrado dividido por A também vezes B? Repete, por favor, ficou falhando. A ao quadrado mais o B ao quadrado, né? Dividido por o A ao quadrado menos B ao quadrado? É quase isso, né? Aqui a gente precisa igualar os denominadores para poder somar essas frações, né? Eu gosto de fazer da seguinte forma. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui por b ao quadrado e eu vou multiplicar aqui por a ao quadrado. Assim vocês concordam que ficam igual os denominadores? Não fica igual? Ó. A ao quadrado vezes b ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado vezes a ao quadrado, né? Então vou escrever aqui, só está em ordem diferente, né? Porém, como eu multipliquei aqui embaixo por b ao quadrado, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima, né? Senão eu desequilibro aí a fração e ela já vai estar descaracterizada, né? Então multiplico em cima por b ao quadrado também. Aqui é a mesma coisa. Como eu multipliquei o denominador por a ao quadrado, tem que chegar lá no numerador e multiplicar também por a ao quadrado. Porque aí ó, a gente vai ter b ao quadrado, cancela com b ao quadrado, a gente volta ao que tinha anteriormente, né? E a ao quadrado com a ao quadrado e volta ao que tinha anteriormente. Não altere nada, correto? Então, 1 vezes a ao quadrado é a ao quadrado e 1 vezes b ao quadrado é b ao quadrado. Então assim fica o resultado da soma. Entenderam? Ou não? Fazer assim. A ao quadrado mais b ao quadrado. Isso aqui que eu fiz nada mais foi do que tirar o MMC, só que de um jeito não decoreba, né? Ok? Aí ficou assim o nosso problema. E agora, como eu quero é o valor da área do quadrado, e a gente sabe muito bem que a área de um quadrado é dado por lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado, né? Então eu preciso encontrar o valor de L ao quadrado, né? Esse é o valor que a gente precisa achar. E ele está bem aqui, ó, em função dos semi-eixos A e B, né? Como no problema não afirma nenhum valor, né, não dá nenhum valor para A e B, a gente não pode fazer essa substituição, tem que deixar assim, né? Então a nossa estratégia agora é simplesmente isolar o L ao quadrado. Colocar tudo que não depende dele do outro lado da equação, certo? Aqui, ó, por exemplo, esse 4 que está dividindo ele aqui, na verdade, não, vou deixar ele aqui primeiro, para não confundir mais, né? Eu vou fazer assim, vou primeiro passar o outro termo lá. Todo esse termo aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Certo? Assim, nós vamos ter o seguinte, né? Que L ao quadrado sobre 4 é igual. Quando está 1 sozinho, a gente sabe que na verdade é 1 dividido por 1, por ele mesmo, né? E tudo isso dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado vezes B ao quadrado, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Fica como? Conserva a primeira fração, ou seja, o 1, né? 1 sobre o 1. E multiplica pela segunda fração invertida, pela fração de baixo invertida. Ou seja, o A ao quadrado vezes o B ao quadrado vai ficar em cima. E A ao quadrado mais B ao quadrado fica embaixo, né? Ou seja, vou fazer aqui na frente, L ao quadrado sobre 4, tudo isso multiplicado por 1 vai ficar ele mesmo, né? Fica assim. Ok? E agora, para poder encontrar o L ao quadrado, eu simplesmente vou passar o 4 que está dividindo, passa multiplicando por outro lado. Fica 4 vezes A ao quadrado B ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. E assim chegamos ao fim do problema.
Só esqueci de botar o quadrado aqui no L, tá? Ok? Isso aqui é a área do quadrado que a gente estava procurando. É 4 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí, no problema, se ele atribuir, né, se isso aqui for uma abstração, né, para uma generalização qualquer, tudo, basta atribuir valores para os semi-eixos A e B, né, e assim a gente vai ter a área do quadrado que a gente quiser, dependendo desses valores. Certo? Todos entenderam? Sim. Eu sei que envolve muita manipulação algébrica, né, tal, mas abstraindo, né, de forma geral, é assim que fica o problema, ok? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que tenha sido um pouco instrutivo, né, a resolução dessas questões, para que vocês finalizem essa lista o quanto antes, né? Assim, como eu já disse antes, eu coloco aqueles prazos lá no Classroom, né? Mais para a questão de vocês se organizarem, né? Quanto a prazos e tudo, para não deixar com que as listas se acumulem, né? Em breve eu já estarei, assim que a gente iniciar o nosso conteúdo de quádricas, já haverá outra lista para vocês fazerem, tá? Então recomendo que quem aí esteja muito atrasado na lista, que tente a acelerar o máximo possível e envie lá no Classroom seguindo todas as orientações que são colocadas lá no enunciado da atividade, ok? Lá inclusive eu coloquei que para quem tem ainda mania, tem alguns alunos fazendo isso, não sei se é dessa turma ou não, enviando o trabalho todo em documentos tipo JPEG ou PNG, um monte de fotos soltas, né? Quando lá nas instruções está dizendo que tem que ser em um único arquivo PDF, né? E uma série de outras violações às instruções que são colocadas. Então lá dessa vez eu estou deixando bem claro que os trabalhos que não seguirem essas orientações simplesmente serão ignorados e não serão contabilizados para efeito de nota. Beleza? Então prestem atenção lá no enunciado e busquem não deixar acumular muito, senão vai ser muita atividade e esse semestre ele está passando bem rápido, vai ser bem curto, ok? Então no mais, na próxima aula então a gente continua de onde parou, né, com o conteúdo e é isso, até sexta-feira, se possível, ok? Até mais, pessoal. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite.